E, por fim, eu trouxe algumas informações relevantes também para esse debate. Esses dados eles foram publicados esse ano pelo jornal Washington Post e revelaram pela primeira vez o orçamento secreto do aparato de inteligência dos Estados Unidos. São informações que foram repassadas ao Congresso norte-americano e são informações que, por serem classificadas, essas informações não tinham vindo a público até então. Foi quando o Washington Post obteve acesso a esses documentos e preparou um infográfico extremamente didático e bastante completo com essas informações. Então, voltando lá, o orçamento da área de inteligência dos Estados Unidos é de 52 bilhões e 600 milhões de dólares. Todas as agências. Todas as agências. Essa é a verba secreta, ou seja, não é o orçamento do sistema de defesa. O sistema de defesa ultrapassa a casa do $1 trilhão. Aqui é só o orçamento da área de inteligência. Pode passar. Aqui está por agência. Então, o orçamento da NSA é de 10 bilhões e 800 milhões de dólares. Orçamento anual. O orçamento da CIA, 14 bilhões e 700 milhões de dólares. E essa outra agência, que é uma agência que cuida de satélites para reconhecimento, é superior a 10 bilhões de dólares. Pode passar? Aqui existem informações mais detalhadas sobre os programas. Então, o programa principal, em termos orçamentários, do governo americano é o programa de coleta de dados, coleta e análise de dados e informações. Os Estados Unidos gastam por ano mais de 15 bilhões de dólares só para coletar e analisar informações. E ali abaixo estão os campos, né, a aplicação e o investimento de cada área. Então, o maior programa é o programa, aquela barra embaixo, a maior missão, né, os objetivos da missão. O maior deles tem o objetivo de coletar informações para subsidiar a decisão dos líderes políticos, né, dos líderes do governo. Então, essas informações, conforme o próprio Washington Post, incluem informações de decisão, informações de importância política, econômica e estratégica. Essa é a missão com maior volume de recursos alocados. 15 bilhões. Eu não estou conseguindo ler direito aqui, acho que são 21, né? O primeiro lá, que eu até grifei de vermelho. 20,1 bilhões de dólares alocados por ano para coletar informações de interesse econômico, político e estratégico. Em segundo lugar, vem informações para combater atividades terroristas. E aí tem o orçamento, ali me parece que 17 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, coleta de informações para combater a venda ilícita de armas. E em quarto e quinto lugar, com um orçamento de 4 bilhões, recurso para conduzir operações cibernéticas, ou seja, operações no ciberespaço, como, por exemplo, operações que resultaram no Flame e no Stuxnet, que foram operações que comprometeram o sistema de enriquecimento de urânio no Irã, as centrífugas, né, de enriquecimento de urânio no Irã, apenas um ataque de software, ou seja, conseguiram alterar a velocidade de rotação das centrífugas de uma forma imperceptível para os sistemas de detecção utilizados pelo Irã, da empresa SAP alemã, e, ao fazer isso, os Estados Unidos e Israel conseguiram neutralizar aproximadamente 40% das centrífugas iranianas, sem precisar bombardear e sem precisar disparar um tiro, apenas alterando, né, a velocidade de rotação das centrífugas, o que ocasionou um dano irreversível a essas centrífugas. E isso foi um ataque cibernético. E, por fim, voltando só ao último, o último eu não consigo ler daqui.
3,8 bilhões de dólares que são gastos para defender os Estados Unidos contra a espionagem estrangeira. Não é? Então, o próximo slide ele vai mostrar o tamanho da força de trabalho nos Estados Unidos alocada para atividades de inteligência. O Washington Post. São 107 mil empregados, sendo 23.400 militares, 83 mil civis, full-time, ou seja, trabalhando em tempo integral, e 21.800 contratados terceirizados. E aí existe uma constelação de empresas que foram criadas e cresceram e trabalham fornecendo mão de obra e desenvolvendo tecnologia para aplicações na área de inteligência. Então, nós estamos falando em 107 mil pessoas alocadas em tempo integral para ações de coleta de dados e ações de inteligência. E, por fim, dado esse cenário, enquanto isso, aqui no Brasil, essas são notícias recentes, ou seja, dos últimos 2 meses, nós temos, de um lado, um corte de 4 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Defesa. O orçamento do Ministério da Defesa no Brasil, que é de 18 bilhões de reais, houve um corte superior a 20% nesse ano e caiu para 14 bilhões de reais. Considerando o dólar aí na casa dos 2,20, nós temos algo como 7 bilhões de dólares para o orçamento da defesa do país, ou seja, para as 3 Forças Armadas e não só a atividade cibernética, mas, enfim, todo o aparato militar de defesa nacional. Isso, evidentemente, é incomparável sob qualquer parâmetro com relação ao investimento feito pelos Estados Unidos. Mas o que me preocupa são os cortes sistemáticos feitos no orçamento do Ministério da Defesa, que, além de ser baixo, têm sido cortados sistematicamente ao longo do tempo. Essa comparação é 7 bilhões de dólares contra 1 trilhão. Contra 1 trilhão, exatamente. Para fins de comparação, seria 7 bilhões comparando com 1 trilhão.